Eu trabalhava em 2001 como vigilante noturno num cemitério de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Era formado em vigilância armada e aquele era o meu primeiro emprego na categoria. Encarava essa função todas as noites com mais um colega. Sempre nós revezávamos nas rondas, vigiando o cemitério contra vândalos e possíveis ladrões. A parte mais chata, por assim dizer, era depois da meia-noite, quando começava uma tarefa obrigatória na capela dos velórios. Do lado de dentro, tinha um relógio temporizador localizado na parede ao fundo. E nas demais paredes havia bancos encostados. Além disso, o espaço consistia em uma mesa de mármore para pôr o caixão e aos pés de suas colunas havia 2 vasos de alumínio vazios para botar flores. Por fim, uma de nossas incumbências era controlar o ponteiro do alarme, que a cada 60 minutos tínhamos que retroceder até o número 0. Caso não fosse feito isso dentro desse período de tempo, um alarme dispararia na casa do administrador, que ficava ao lado do cemitério. E se ele fosse acordado desnecessariamente, por assim dizer, seríamos demitidos. Então, para que isso não ocorresse, sempre que um de nós estava na guarita, o outro fazia a ronda. Além disso, deveríamos vistoriar os limites do cemitério pelo menos 2 vezes à noite. Contudo, a portaria era permanentemente vigiada. Outra situação complicada de se fazer uma ronda era quando a noite estava úmida, pois, normalmente uma bruma pairava sobre os túmulos, tornando o espaço assustador. Apesar de ser o nosso trabalho, ficávamos ligeiramente apreensivos ao lançar a claridade da lanterna de um lado para o outro. Era como se os mortos fossem sair. Numa certa noite chuvosa e escura, meu colega havia faltado ao trabalho. Certamente, deveria ter seus motivos. Por outro lado, um cemitério não é o melhor lugar para se estar sozinho à noite, mesmo sendo nosso local de trabalho. O jeito então foi encarar aquele posto sozinho. Calcei minhas botas de borracha, pois não queria pegar um resfriado. Para minha sorte, eu mantinha no armário uma capa de chuva em PVC forrado com manga e capuz. Quando chegou às 23h50, a capa de chuva, a lanterna, e tratei logo de cumprir a minha primeira ronda obrigatória daquela noite, e tinha que voltar o mais rápido possível para não deixar a portaria abandonada. Exatamente 40 metros me separavam da capela, que ficava numa colina. O caminho se dava por uma calçada de concreto. Não levava mais que 2 minutos para percorrer o caminho. Então, assim que retrocedi o ponteiro do relógio pela primeira vez, mantive a luz acesa e a porta de 2 folhas fechada. Em seguida, virei os túmulos por uma calçada, retornando para a guarita. Estava apenas focalizado no relógio e na portaria. Não sobrava tempo para mais nada. Para evitar que minha noite ficasse entediante, a minha salvação foi o radinho a pilha. O administrador não admitia nem rádio e nem televisão no serviço. Mas, como estava sozinho, precisava me distrair para passar o tempo. Porém, antes mesmo que eu chegasse a sintonizar minha emissora, levei um susto quando o telefone da guarita tocou. Era da funerária. Queriam reservar a capela. Lá se foi minha noite tranquila, pensei. 15 minutos depois, o carro funerário havia chegado. Por motivo de segurança, dei uma boa olhada na rua para ver se não tinha movimento suspeito antes de abrir o portão. Como não havia, acionei um dispositivo fixado na parede da guarita para abrir a cancela. E de prancheta na mão anotei a placa e o horário de chegada do veículo. Eu já conheci o motorista da van. Tinha um homem no carona que se identificou como irmão da pessoa falecida. Os permiti para subirem à capela. Em seguida os acompanhei a pé. Tive que ajudá-los a retirar o caixão da van e pôr na mesa de mármore. O falecido era uma pessoa graúda. Deveria ter uns 120 quilos. Na tampa do grande caixão tinha um vidro que mostrava o rosto do falecido. Algo muito tenso de se ver. Nesse momento olhei para o relógio e percebi que já era 0h40. Estava quase na hora de regressar o ponteiro outra vez. Aproveitei e o fiz ali naquele instante mesmo. Na sequência desci para a portaria. A chuva tinha ficado mais fraca. Em seguida o carro fúnebre desce da capela. Notei que havia fechado a porta. Quando o carro chegou ao meu lado e eu me preparava para abrir o portão, a janela do carona baixou e dei de cara com o irmão do finado. Ele disse que iria buscar um café e retornaria dentro de 1 hora com sua esposa. Confesso que pensei no pior, pois ficaria sozinho com o morto. Tudo bem, respondi ao homem. Então, abri o portão para eles saírem. Tirei a capa e me sentei na cadeira da guarida.
Apoiei meus braços na mesinha e liguei o rádio bem baixinho na 600 kHz. Sintonizei no programa Brasil na Madrugada, apresentado por Jaime Kopstein. Fiquei ali entretido com a programação. Mas, o tema musical quase me fazia dormir. Para espantar o sono, volta e meia olhava através do vidro da janela que dava para a estrada, e não via nada além do meu próprio reflexo. Quando me dei conta, já estava quase na hora de voltar o ponteiro do relógio. Aprontei-me e subi até a capela. O caixão não saía da minha cabeça. Respirei fundo e abri a porta. Um cheiro de formol impregnou o ar. Achei estranho não ter sentido antes. Talvez tivesse sido por causa da porta fechada. Puxei um lenço que tinha no bolso e levei ao nariz. Então olhei fixo para o relógio e caminhei em sua direção, sem olhar para os lados. Mais que depressa girei o ponteiro, dei meia volta e saí bem depressa evitando olhar para o lado. A impressão que tive na hora era de que ela estivesse olhando para mim. Fiquei arrepiado. Não pensava em outra coisa a não ser o de sair logo de lá. Ao colocar os pés para fora, puxei a porta para fechá-la, e nesse instante, ouvi o barulho de um dos vasos chocar-se violentamente no piso. A primeira reação que tive foi pegar minha arma e segurá-la na mão. Tranquei a porta e fiquei em total silêncio do lado de fora, preparado para alguma coisa que pudesse acontecer. Mas, não ouvi mais nada. Veio então em minha cabeça a teoria de que o vácuo que causei ao fechar a porta pudesse ter tombado o objeto. Pensando nessa teoria, e mais tranquilizado, guardei minha arma e disse para a guarita. Uns 20 minutos depois, aproximou-se um táxi. Era o irmão do falecido chegando. Ele estava acompanhado de sua esposa. Logo em seguida também havia chegado outro carro com alguns parentes. Enquanto isso, subi na guarita às pressas para destrancar a porta. Ao abri-la, vi os dois vasos de pé. Meu corpo arrepiou na hora. Em seguida aquelas pessoas foram se achegando. Confesso que fiquei sem céu e sem chão ao constatar que aquela capela era possivelmente assombrada. O resto da madrugada foi normal, mas levei minutos e minutos para cair em si. No entanto, com a presença daquelas pessoas, as últimas rondas da noite foram mais tranquilas. E quando amanheceu, me perguntei, será que fui alvo de algum espírito brincalhão?